Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária, no nosso segundo encontro sobre a Fratelli Tutti, hoje falando do primeiro capítulo do livro, que se chama Sombras de um Mundo Fechado. Aqui, o Papa Francisco tem a ideia de mostrar tudo o que ele vê como errado no mundo de hoje, no sentido de pegar as coisas erradas que ele enxerga, que ele sente, que comprometem essa fraternidade universal, que é o que ele busca trabalhar na Fratelli Tutti. E nesse capítulo, Sombras de um Mundo Fechado, ele traz vários tópicos. Então eu vou falar tópico por tópico do que ele apresenta. Vale lembrar que a encíclica ela não é tão longa e o conteúdo dela é muito bom, muito bom. Se fosse ver, eu teria que ler aqui para falar de tudo, porque é realmente já bem condensado. Então eu vou falar dos pontos que eu considerei mais importantes. Sugiro fortemente que você leia a encíclica, é muito legal. Primeiro tópico que o Papa Francisco fala é sobre sonhos desfeitos em pedaços. Ele traz para nós que no pós-guerra, no período pós-guerra, o mundo entrou numa caminhada para uma união, para uma reconstrução. Mas, hoje em dia, e com o passar do tempo, o Papa enxerga que isso vem regredindo. Ele fala de uma regressão histórica mesmo. A gente vê conflitos entre nações, conflitos que já pareciam até vencidos, reacendendo. Ele fala sobre governos nacionalistas, governos fechados, ressentidos, agressivos. A gente tem visto isso realmente ao longo da nossa história recente. Ele também fala dessa ideia, né, de uma unidade de um povo, de uma unidade de uma nação, que na verdade é utilizada quase que como uma desculpa para você, num egoísmo, começar a perder o sentido social dessa nação e, em prol da defesa de interesses nacionais, por exemplo, você começar a colocar as suas ideias opressoras na realidade. E ele fala muito sobre globalização também. Ele fala que nós somos vizinhos, né? Ainda mais com a globalização, todos somos vizinhos, mas, sendo vizinhos, não necessariamente somos irmãos. Ele diz que nesse momento nós estamos mais sozinhos do que nunca. Não necessariamente pela pandemia, mas pelo momento em que a gente vive mesmo. Ele fala muito desse fim de uma consciência histórica, em que a gente vê palavras como, por exemplo, democracia, liberdade, justiça, unidade, muitas vezes perdendo o seu real sentido. Ele até fala, né, que essas palavras foram manipuladas, elas foram desfiguradas para atender interesses. Então, é comum a gente ouvir isso, democracia, em defesa da democracia. Ou seja, a defesa da democracia passou a ser não a defesa de um direito nacional, de um direito de todos, mas assim, defendo a democracia desde que a democracia defenda os meus interesses. Ele vê isso como um fenômeno mundial, que vai levando a esse mundo fechado. Por isso o nome do capítulo, Sombras de um Mundo Fechado. Ele vê também que falta um projeto para todos. E que nisso, também nessa questão do ponto de vista político, o melhor jeito para você ir criando uma certa dominação ali numa nação ou nas pessoas é você ir semeando desânimo. Você vai semeando desânimo, você vai semeando um senso de desconfiança constante, ninguém mais sabe o que é verdade, o que não é. E aí você disfarça isso por meio da defesa de alguns valores ditos tradicionais, por exemplo. Você cria um cenário de polarização política mesmo. E você acaba usando a política como instrumento para destruir o outro. Então não existe mais uma nação que será comandada. Existe a nação dos meus e existem os outros. Eu governo para a minha nação, para os meus. Os outros eu quero que sejam destruídos. E os outros pensam da mesma forma. Olha, temos nós, temos eles. Nós somos os corretos e eles devem ser destruídos. Então, vai se criando nesse movimento global um território perigoso,
é um território extremo, um território onde existe sempre o 8 e o 80, não existe um meio. E aí ele puxa um pouco a Laudato Si, falando sobre o descarte mundial, que quando a gente olha para o descarte, a gente sempre pensa em descartar bens, em descartar alimento, desperdiçar alimento, mas ele vê também o descarte de seres humanos sendo descartados. Ele cita bastante na encíclica os idosos, que aqueles que já viveram muito, aqueles que têm muita sabedoria, sendo descartados, sendo largados numa clínica, enfim, num asilo, muitas vezes sendo também renegados no emprego, perdem o emprego porque já não tem mais utilidade. Então essa coisa da pessoa só ter valor enquanto ela é útil para algum propósito de interesse. E que nesse sentido, os direitos humanos que deveriam ser universais não são tão universais assim. A gente olha muito para os direitos humanos enquanto os direitos humanos nos interessam. Quando aquela pessoa está gerando um lucro para alguém, por exemplo, ela é de interesse. Ela tem os seus direitos, mas a partir do momento que ela perdeu a importância, entre aspas, ela passa a poder ser descartada. Ela passa até a poder ser morta, ou seja, a pessoa que não tem mais a sua dignidade reconhecida, uma pessoa que é desprezada, uma pessoa que perde esses direitos fundamentais que deveriam ser, de fato, universais. Nesse momento, a encíclica mostra, por exemplo, o caso das mulheres, em que a gente vê muitos discursos de igualdade. Não no sentido de uma luta por uma igualdade, mas no sentido assim, não, mulheres e homens têm os mesmos direitos. Só que na prática, será que tem mesmo? A gente ainda vê muito caso de feminicídio, a gente ainda vê diferenças salariais em pessoas que exercem cargos de mesma responsabilidade, de mesmo título. Então, os direitos que deveriam ser universais ainda não são. Ele fala aqui também sobre racismo. Ora, por que os direitos são maiores para uns do que para os outros, se deveriam ser universais? Ele traz toda essa reflexão. E ele fala também diante de tudo isso que eu fui falando, como a gente passa a viver numa realidade de conflito e medo, em que mesmo não exista de fato um conflito, a gente vive nessa atmosfera conflituosa. E aí, diante desses conflitos, diante desses medos, a gente cai naquele grave erro, principalmente do ponto de vista cristão, do ponto de vista religioso, de construir muros. A gente volta para a cultura dos muros, onde a gente ergue muros não só físicos, mas a gente ergue muros no nosso coração. A gente finca muros na terra para impedir que a outra cultura chegue, e a gente finca muros nos nossos corações que impedem que outras pessoas cheguem até nós. E aí existe uma grande armadilha, porque quando a gente se cerca de muros, os outros não chegam até nós, mas a gente fica sem horizontes. Porque se nós estamos cercados de muro, tudo ao nosso redor é um grande paredão, e a gente se fecha em nós. A gente fica fechado em si mesmo e não deixa o outro chegar e nem vai até o outro. A gente se fecha nas nossas próprias verdades, a gente se fecha nas nossas próprias crenças, de modo que a gente não tem a capacidade de olhar por cima desse muro e entender que tem vida fora disso. Existe vida fora das nossas crenças, existe vida fora daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala. Tem pessoas que pensam diferente e elas também deveriam ser contempladas por esses direitos universais. E têm igual dignidade, não só do ponto de vista humano, mas principalmente do ponto de vista de Deus. E nós, como cristãos, deveríamos ter isso muito claro. Todas as pessoas têm igual dignidade perante os olhos de Deus. Novamente, o Papa vai puxar a conversa para a globalização. É um tema que ele costuma falar com certa constância. Ele fala que hoje em dia, mesmo num mundo de globalização, em que o acesso às coisas é muito mais fácil, a gente está no Brasil, mas a gente tem a noção do que está acontecendo ao redor do mundo e vice-versa. O sonho da gente construir algo juntos, o sonho de uma justiça universal, de uma paz universal, começa a soar como utopia, começa a soar como conversa de gente louca.
Por quê? Porque estamos nesse regresso. Estamos nesse caminhar para um mundo fechado. E aí, a gente começa a se isolar, como eu disse. A gente se fecha nos nossos interesses. E tem uma frase muito, muito forte assim, do Papa que é o seguinte: o isolamento não, a proximidade sim. A cultura do confronto não, a cultura do encontro sim. Então, a gente precisa derrubar os muros ou que estão sendo construídos, ou que nós próprios construímos, e partirmos para um encontro. A gente tem que esquecer um pouco da cultura do levantar muros, e a gente tem que ir para a cultura do construir pontes. Nesse sentido, o Papa fala sobre a própria pandemia, porque essa é uma encíclica que veio durante a pandemia. Então ele fala que a pandemia, apesar de toda a catástrofe que ela nos traz, a pandemia é um momento da gente repensar no nosso estilo de vida. Será que isso que a gente está fazendo está certo? Não só como indivíduos. Porque nesse ponto da Fratelli Tutti, o Papa não está falando necessariamente no campo do indivíduo. Ele está falando também no campo das nações, no campo de Estado, de política. Então, como nação, como sociedade, a gente tem que repensar o nosso estilo de vida. Como são as nossas relações, a nossa relação com o próximo, as nossas organizações, da nossa sociedade, como chegamos até onde chegamos. E uma grande tragédia seria cair novamente nos erros pré-pandêmicos no pós-pandemia. Voltar para esse fluxo egoísta, em que a gente se baseia num consumo que a nossa vida passa a ser aquilo que a gente vai comprar na próxima semana, no próximo mês. E a gente esquece que enquanto a gente está querendo comprar, ganhar, comprar, tem gente morrendo de frio, tem gente morrendo de fome. Tem algo de errado aí, vocês percebem? E um outro ponto que ele fala, que eu não vou me adentrar muito aqui, mas é a falta de dignidade nas fronteiras, ou seja, do migrante, do imigrante. Quando a gente olha o Velho Testamento, principalmente no Pentateuco, a gente vê como existia muito a figura do estrangeiro como alguém mal visto. Veja só, a gente está falando de Pentateuco, milhares de anos atrás. E agora, hoje em dia, anos 2000, 2021 nesse momento, a gente vê os imigrantes que não têm lugar no seu país, tentam ir para um outro país e não encontram lugar lá também. Terra de ninguém, não é o caso, é vida de ninguém. Eles não têm para onde ir, não têm para onde voltar. São pessoas totalmente a Deus dará. Em 2021. Aí o Papa começa a falar um pouco da contradição que é isso, né? Porque hoje, nessa intercomunicação, a gente vive uma ilusão. Porque a gente teria como falar com quem a gente quisesse, mas cada vez mais nos fechamos em nós mesmos. E ao mesmo tempo, a gente consegue reduzir distância de tal forma que acaba se perdendo o direito à intimidade. Você consegue ignorar uma pessoa com a mesma facilidade que você consegue invadir a privacidade dela hoje em dia. Então perdeu-se um pouco essa barreira, perdeu-se um pouco essa coisa da realidade, de você ter um encontro com uma pessoa, de você dar a atenção que a pessoa merece. Não, ou você quer uma resposta para agora, e se a pessoa demora 5 minutos, você visualiza lá o que ela respondeu e ignora, ou você invade a privacidade dela por meio de mídia social. Você se sente impelido a deixar toda a sua vida exposta ali para quem quiser ver. Até que ponto isso está correto? E também, por meio das mídias sociais, a gente vê um grande crescimento do que o Papa chama de agressividade despudorada. Porque as mídias sociais são um campo fértil para esse ódio, para a cultura do ódio. É muito fácil você encontrar ali conversas e falas que há alguns anos, talvez, não seriam aceitáveis. Certos tipos de grosseria, certos tipos de ofensa. E hoje em dia é uma terra sem lei. Você fala ali o que você quer e ali você tem a chance de encontrar outros que compartilham dessa mesma agressividade que você.
E aí a gente cai em toda essa cultura do cancelamento que a gente tem visto recentemente. E o Papa fala uma coisa que eu achei fantástico, isso partindo de um Papa. Eu vou até ler o que ele fala. Deve-se reconhecer que os fanatismos que induzem a destruir os outros são protagonizados também por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos. Ou seja, muitas vezes a gente se coloca num altar. E veja, o santo que tem uma imagem que hoje está num altar, na vida dele, o que ele menos fazia era se colocar no altar. Ele se via como o mais distante de Deus. Porque isso é uma obrigatoriedade praticamente da santidade. É a pessoa ter a consciência do quão distante ela está de Deus. E vendo o quão longe ela está de Deus, ela tenta constantemente melhorar para tentar chegar um pouquinho mais perto de Deus, sabendo que esse pouquinho mais perto ainda é muito longe. Você reconhecer o quão pequeno você é, você ter essa humildade, você saber que se você erra, os outros também vão errar, é muito importante. E geralmente esse tipo de fanatismo, esse tipo de destruição do próximo, quando parte de um religioso, é o religioso que é um sepulcro caiado, é um religioso que se acha nesse altar já, em vida. E aí ele se acha tão bom que ele se coloca nessa posição de julgador. Ele se coloca numa posição, nossa, eu sou tão correto, então eu passo a ter direito de julgar esses outros. Se você faz isso e não está de acordo com a minha fé, de acordo com as minhas crenças, você merece ser destruído. Você não é Deus para escolher quem é destruído e quem não é. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara para nós. O Papa também fala do que ele chama de informação sem sabedoria. É aquela coisa que a gente quer ter um punhado de informação na hora que a gente quer. Então, se a gente tem que aprender algo que seja um pouquinho mais complexo do que pode ser encontrado numa superficialidade de uma busca no Google, por exemplo, já não quero. Se eu não posso ter essa informação agora, eu não quero. E, novamente, ele fala nesse tópico sobre como a sabedoria depende de você estar fincado na realidade, de um encontro com a realidade. Só que hoje a gente vive num tempo em que a gente pode produzir o que a gente quiser. A gente pode criar, dissimular, modificar a realidade de modo a viver na nossa própria realidade. E ele leva um pouco, ele não usa esse termo, mas ele leva um pouco para o campo da fake news. Porque você quer uma informação agora, mas você quer a informação que te interessa. Você não quer saber profundamente sobre um tema, você quer saber superficialmente até o ponto em que aquilo agrada, até o ponto em que aquilo coaduna com o que você quer provar. Então, você vai se acumulando e se inundando de informação que não é sabedoria, porque sabedoria é profunda, não é rasa. E aqui a gente está falando de informação rasa, e ele diz, a sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Muitas vezes, dentro dos muros que a gente constrói, a gente enche esses muros de fake news e a gente fica vivendo nessa realidade paralela. Veja só, a sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. E por fim, ele fala num campo mais entre países, mas dá para levar para o campo do indivíduo também, sujeição à autodepreciação. Você olha para um país mais rico e você quer ser igual a ele. Então você fica triste porque você não é igual a ele, aí a sua autoestima diminui, você valoriza demais o que o outro tem e diminui o que você tem, e aí a sua própria cultura vai degringolando, vai se perdendo, porque você quer a cultura do outro país e não a sua. Mas veja como isso pode ser trazido para a nossa vida também. Quantas vezes nós não nos depreciamos quando a gente olha para a vida do próximo, a gente acha que a vida do próximo é melhor que a nossa e a gente desvaloriza o que a gente tem. Atenção a isso. Não se desvalorize. Você tem igual dignidade àquele que você está endeusando. E quem te dá essa dignidade é Deus e não um endeusado. Então, cuidado com isso, atenção a isso. O Papa fecha, depois de falar de todas essas sombras do mundo fechado, dizendo que, apesar disso, existem percursos de esperança. Então, o futuro não necessariamente tem que ser sombrio. O futuro pode ser cheio de esperança. Como? Aqui o Papa diz, apesar destas sombras densas, que não se devem ignorar, nas próximas páginas desejo dar voz a tantos percursos de esperança. O que ele diz com isso?
Veja, tem coisa ruim no mundo? Tem. Tem coisa feia no mundo? Tem, mas no mundo também há esperança. Como? Quais? Se você quer descobrir isso, continue assistindo a nossa série sobre a Fratelli Tutti. Até o próximo vídeo.